Os pais que assim desejarem podem enviar os seus filhos para acompanhar o presbítero Lucas, e lá eles terão a mensagem de Deus ministrada a eles também. Abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O seu capítulo de número 3, leremos do verso 11 ao verso 13. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 a 13. Diz assim a santa e infalível palavra do nosso Deus. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos clamando ao Senhor pela iluminação do seu Espírito Santo. Poderoso Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra que não falha, a Tua palavra que não erra, a Tua palavra que discerne os propósitos do nosso coração, a Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra ilumine os nossos corações para que a compreendamos, a apliquemos à nossa própria vida e a vivamos ao longo da semana. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui na Lapa pregamos em série. E a nossa série em 1 Tessalonicenses iniciou no ano passado com um primeiro sermão panorâmico, onde nós vimos o conteúdo da carta como um todo. Naquele primeiro sermão, vimos que a igreja em Tessalônica era uma recém-organizada igreja, uma igreja pequenininha. Ela era como uma ilha em meio a um grande oceano turbulento. Por isso, o título daquele primeiro sermão foi A Ilha da Trindade no meio do Atlântico pagão. A igreja em Tessalônica é a Ilha da Trindade. É uma pequena comunidade de adoradores do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé daqueles irmãos é surreal. Ela se tornou conhecida em toda a Macedônia, em toda a Caia, por todo o Império Romano. As igrejas conheceram o poder que havia naquele povo. O poder do Evangelho que transformou o coração deles e lhes deu uma fé inabalável, um amor abnegado, uma esperança firme. No entanto, o oceano ao redor deles era extremamente perigoso. A igreja era cercada por um Atlântico pagão. O perigo era tanto que os apóstolos foram violentamente expulsos da cidade, precisaram ser fugidos temendo pela própria vida. Agora, tudo que aquela igreja via ao seu redor eram as ondas dos ataques pagãos sobre si. Esses inimigos do Evangelho atacavam a igreja de todas as formas. Eles desprezavam o apóstolo Paulo, falavam mal dele, falavam mal dos demais evangelistas, ridicularizavam o Evangelho, faziam violência física e emocional contra aquela igreja, faziam aqueles irmãos tornarem-se pessoas sem classe, pessoas sem lugar na sociedade da sua época. A pequena ilha da Trindade está sofrendo demais com as intempéries do oceano pagão ao seu redor. E Paulo, sabendo disso, então escreve esta carta, uma carta muito bonita, uma carta muito amorosa àquela igreja. Uma carta para fortalecer aqueles irmãos. Vimos que esse é o grande propósito, fortalecimento. E esse fortalecimento se dá em 3 grandes virtudes que estruturam a carta. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo deseja conversar com aquela igreja para fortalecer a sua fé. No capítulo 4, o apóstolo Paulo deseja fortalecer o seu amor.
E no final do capítulo 4, início do capítulo 5, o apóstolo Paulo deseja fortalecer a sua esperança. Fé, amor e esperança estruturam toda a carta aos Tessalonicenses. A passagem que nós lemos agora serve como uma transição dentro da carta. Paulo está encerrando o capítulo 3, encerrando a primeira parte em que ele fortalece a fé dos irmãos. E iniciando o capítulo 4, em que ele começará a dar ordens práticas para a santificação daquela igreja. Então, nessa Alô? Voltou. Então, o apóstolo Paulo, nesta transição, faz uma oração. Uma oração indireta, é verdade, ele ainda está falando aos Tessalonicenses, mas ele faz uma oração por eles. Ele expressa o seu desejo de que o Senhor abençoe e fortaleça aquela igreja. Ele reconhece que, na verdade, é só o Senhor quem pode fortalecer aquela igreja. Ele faz uma oração de fé, de amor e de esperança. Este é o título do sermão desta noite, uma oração de fé, amor e esperança. Esta foi a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Esta foi a minha oração pela Lapa nessa semana. E eu espero que a partir de hoje, esta seja também a sua oração. Uma oração de fé, amor e esperança. Comecemos então pelo verso de número 11. O verso de número 11 mostra Paulo intercedendo pela igreja em Tessalônica com uma oração de fé. Antes de entrar no conteúdo propriamente da oração, eu quero tirar algo das minhas costas. Eu quero ensinar os irmãos com algo maravilhoso que tem neste texto. Aqui Paulo deixa claro que ele tinha plena convicção de que Jesus é Deus. Talvez você tenha um amigo, um parente, colega de trabalho que seja testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová são pessoas que, ainda que se digam cristãs, não o são, porque não reconhecem a divindade de Cristo Jesus. Reconhecem que Cristo Jesus é um ser muito especial, mas que não é Deus. Esta passagem demonstra 3 evidências de que Paulo tinha convicção de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. A primeira evidência é um pouco técnica, talvez você não vá se lembrar dela depois, mas se você anotar na sua Bíblia, ela pode te ajudar. A nossa tradução apresenta o verso 11 da seguinte maneira: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. No entanto, os irmãos sabem muito bem que o Novo Testamento não foi redigido em português, ele foi redigido em grego. E na língua original, no grego, o verbo não está no plural, não está dirijam-nos. O verbo está no singular. Paulo escreveu literalmente que Deus e Jesus dirija-nos o caminho até vós. Este verbo no singular, com um sujeito no plural, Deus e Jesus dirija-nos, parece estranho no português, mas no grego faz muito sentido. E no grego, ele expressa justamente a ideia de que Deus e Jesus são muito unidos. No mínimo, Paulo está dizendo que ele espera que Deus e Jesus hajam conjuntamente dirigindo os apóstolos até Tessalônica. O apóstolo Paulo está dando a perspectiva de que ele crê que Jesus, Cristo e Deus têm o mesmo propósito, a mesma ação, a mesma atitude nessa petição. Isso não serve para fechar a questão, mas já coloca a gente num bom caminho. Temos mais evidências. A segunda evidência é excelente e você deve anotá-la para os seus estudos bíblicos. Existe uma prática apostólica no Novo Testamento muito importante para estabelecer que Jesus Cristo é Deus. Os apóstolos usam, ou melhor, atribuem os títulos de Deus do Antigo Testamento a Jesus Cristo. Deus no Antigo Testamento é chamado de O Santo. Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento de O Santo. Deus é chamado de O Redentor. Jesus é chamado de O Redentor. Deus é chamado de o Rei de Israel. Jesus é chamado de
o Rei de Israel. Deus é chamado de pastor, Jesus é chamado de pastor. Neste texto nós temos um destes títulos. Nós temos no verso 11, Jesus sendo descrito como nosso Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra grega que os judeus usavam para se referir a Deus e não pronunciar o nome dele. Esta é uma palavra grega que é até interessante que você conheça. A gente não costuma falar muito de grego aqui, né? Não precisa, mas essa é uma palavra legal, ela aparece bastante na nossa cultura. É a palavra Kyrios. Kyrios, ela significa Senhor em grego. É esta palavra que está aqui. É esta palavra que é usada em todo o Antigo Testamento grego para se referir a Deus Yahvé. No Antigo Testamento, Deus Yahvé é Senhor, é Kyrios. No Novo Testamento, Jesus é Kyrios. A terceira evidência não precisa de nenhum conhecimento das línguas originais. Só precisa que você preste atenção. Preste atenção no texto. O que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma oração. É uma oração indireta, é verdade, mas é uma oração. Orações, espera-se que sejam respondidas. Qual é a oração de Paulo? Ora, que Deus e Jesus nos dirijam o caminho até vós. E ele continua no verso 12, que o Senhor é Jesus. Que Jesus vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Paulo espera que Jesus responda a sua oração. Ora, no Antigo Testamento, responder orações é atributo de Deus. De fato, você se lembra da história de Elias e os profetas de Baal? Naquela história, quem respondesse à oração era Deus, e deveria ser adorado e deveria ser servido. E o que aconteceu? Caiu fogo do céu, Deus respondeu à oração de Elias, e todo o povo de Israel clamou: só o Senhor é Deus, porque Deus respondeu às orações. Se no Novo Testamento Jesus responde às orações, Jesus é Deus. Guarde isso, destaque estes versículos na próxima vez em que alguém tentar convencê-lo de que Jesus Cristo não é o Senhor. Muito bem, tiramos isso então do nosso peito, era algo que eu queria muito falar para os irmãos, mas vamos agora para o conteúdo. Vamos agora para o conteúdo da oração de Paulo. Esta primeira oração de Paulo é uma oração de fé. Fica claro neste texto que Paulo está orando com fé. Paulo está intercedendo ao Senhor para que o Senhor endireite os seus caminhos a fim de que ele consiga chegar até a igreja. Vamos lembrar um pouquinho do contexto dessa passagem. Lá no capítulo 2, pregamos que Paulo estava longe dos olhos, mas perto do coração da igreja. Paulo estava distante da igreja, a igreja estava sentindo falta de Paulo. Pessoas estavam falando mal de Paulo para a igreja. Olha só, Paulo veio aqui e foi embora, ele não se importa com vocês. Paulo escreve os capítulos 1, 2 e 3 para mostrar: sim, eu me importo com vocês, eu amo vocês, eu quero estar com vocês, eu quero vê-los pessoalmente. Eu não vejo a hora de estar com a igreja e reparar as deficiências da sua fé. Ou seja, eu não vejo a hora de estar com vocês e pregar o evangelho de novo e de novo e de novo e com mais profundidade para vocês. Por mim eu já estaria aí. No entanto, existe um inimigo. E no capítulo 2 nós conhecemos o inimigo, Satanás. Paulo diz que Satanás nos barrou o caminho. Mas agora então, nesta oração, Paulo mostra que ele está convencido de que o poder de Satanás é limitado. E de que no instante que Deus quiser, ele vai limpar o caminho. Lembre-se, Satanás está barrando o caminho. E a oração de Paulo é que Deus limpe, endireite o caminho e dirija os apóstolos até a igreja. Quando Deus quiser, Deus abre o caminho. E Paulo confia que Deus tem poder para fazer isso. Paulo confia no Senhor. Paulo faz uma oração de fé. Irmãos, a oração não é mero discurso a Deus. A oração serve também para nos lembrar de quem é o Senhor. As nossas orações podem ser excelentes pregações para a nossa própria alma. O sentimento de confiança e de dependência de um Deus soberano precisa estar presente no nosso coração quando fazemos as nossas orações. Uma das maneiras pelas quais eu gosto de fazer isso
eu costumo fazer isso, é terminar as minhas petições com palavras mais ou menos assim: Senhor, tudo que eu falei até agora é a minha vontade. Esta é a minha vontade. Mas, Senhor, faça-se a tua vontade. E dá-me um coração que aceita e se alegra com a tua vontade. Eu uso esse recurso porque, fazendo isso, eu prego a minha própria alma. Fazendo isso, eu lembro a mim mesmo de que eu não estou no controle, de que é Deus que está no controle. Eu lembro a mim mesmo de que Deus não faz toda a minha vontade, Deus faz toda a sua vontade. E de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E de que eu devo não somente aceitá-la, eu devo me alegrar com ela. Lembre-se de adicionar esses elementos de adoração à sua oração. Nas suas orações, fale palavras que lembrem a sua alma de quem é o Senhor, de quem verdadeiramente é o Senhor. Uma excelente forma de você fazer isso é incorporar as suas leituras bíblicas diárias à sua oração. Olha a Bíblia, irmão. Você lê uma passagem em que Deus mostra na sua palavra que Ele é bom. Adicione isso à sua oração: Senhor, Tu és bom. Ele é soberano, Senhor, Tu és soberano. Aquilo que você aprende na sua leitura devocional deve servir de combustível para as suas orações e para a sua meditação ao longo do dia, a fim de que a palavra de Deus encha o seu coração. Use as suas orações não somente para esvaziar o seu coração das suas angústias, medos e preocupações. Use as suas orações para encher o seu coração da palavra e do temor do Senhor. A oração da fé confia que o Senhor é todo-poderoso e faz toda a sua vontade. Ele é amoroso, Ele ouve as nossas orações, Ele conhece as nossas petições, as nossas necessidades. Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu já a conheces toda. Este é o Salmo 139. Nosso coração deve reconhecer isso e reconhecer isso com alegria. Paulo coloca no texto: nosso mesmo Deus e Pai. Deus é Pai. E o Senhor Jesus Cristo falou: que pai que dará uma pedra a um filho que pede pão? Que pai que dará uma cobra a um filho que pede peixe? De maneira nenhuma. Nosso Pai é todo amoroso e sempre responde da melhor maneira às petições dos seus filhos. Às vezes só nos falta olhos espirituais para enxergar. E às vezes nos falta um coração cheio de fé para confiar. Se no verso 11 vemos que a oração de Paulo é a oração da fé, no verso 12 vemos que esta é uma oração de amor. Uma coisa que salta aos olhos em toda a passagem que nós lemos é: Paulo não ora por si mesmo. As orações de Paulo não são egoístas. Mesmo no verso 11 parece que ele está orando por si mesmo, mas não. Porque quando ele pede para Deus levá-lo até Tessalônica, ele não está pedindo uma viagem de férias. Ele não está pedindo: Senhor, leva-me a Tessalônica porque eu quero dar uma volta, conhecer os pontos turísticos da cidade, quero ir lá tomar um café na casa da irmã Ana, quero ir lá comer um bolinho na casa da irmã Judite. Não. Paulo não está pedindo uma viagem de férias, Paulo não está pedindo um tour. Paulo está pedindo a oportunidade de levar a palavra de Deus aos irmãos para benefício daqueles irmãos. Paulo está pedindo para que Deus lhe dê a oportunidade de fazer uma visita pastoral. E depois, Paulo pede que, decorrida esta visita pastoral, por meio da palavra de Deus, a igreja então seja aumentada, seja edificada em amor, uns para com os outros e para com todos. Paulo não intercede apenas por si mesmo, ele intercede sacrificialmente e amorosamente pela igreja. A igreja é o alvo das suas intercessões. Talvez a primeira lição do texto que nós tiremos é que é o Senhor que faz a igreja crescer e aumentar no amor. Percebe que no verso 12 é: o Senhor vos faça crescer. A oração dele não é que vocês cresçam em amor por si mesmos, que vocês se esforcem em crescer em amor. Ainda que crescer em amor seja responsabilidade nossa, é Deus quem opera o crescimento, é Deus quem opera o transbordar de amor dentro da igreja. É o Senhor quem faz essas coisas.
A nossa irmã Rebeca falou ao longo da liturgia, ela citou 1 João 4,7, que diz que o amor procede de Deus. O que isso significa para você hoje? O que isso significa para você agora? Como é que isso muda a sua vida amanhã? Bom, isso significa que você tem 0 chance de ser aperfeiçoado no amor se você anda distante do Senhor. Não importa o que você faça, não importa o que você tente fazer. Você pode se concentrar mais, você pode fazer cursos, ler livros, você pode, comprar óleos essenciais para ser aperfeiçoado no amor. Não vai funcionar. É Deus quem aperfeiçoa a sua igreja no amor. E se você quer ser aperfeiçoado, se você quer crescer e aumentar no amor, você precisa andar próximo de Deus. Você precisa servir ao Senhor. O que isso significa? Significa que você precisa de culto público, você precisa de culto doméstico, você precisa de leitura diária da palavra de Deus, você precisa de meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus, você deve ruminar a palavra de Deus. Sabe ruminar? Como uma vaca faz? Pega, engole, volta para a boca, mastiga de novo. Isso, não é na boca, no cérebro. Alimente-se da palavra de Deus de manhã e traga ela à sua memória ao longo do dia. Rumine a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, recite a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. Você precisa da palavra, você precisa de oração, você precisa de entoar louvores ao longo do Senhor, você precisa de encher o seu coração da palavra, você precisa do Espírito Santo agindo por meio da palavra no seu coração, para que você cresça e aumente em amor. Você não vai amar se o amor de Deus não encher o seu coração primeiro. E o amor que Paulo pede à igreja não é um amor por si mesmo, mas é um amor recíproco. Reciprocidade é uma palavra-chave para a igreja no Novo Testamento, é uma palavra-chave para nós. Para nós. Uns aos outros, faça uma pesquisa bíblica, pegue uma chave bíblica e pesquise uns aos outros no Novo Testamento. Você vai ver quantos versículos você vai encontrar. Nós devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros. Devemos nos submeter uns aos outros. A igreja toda trabalha no amor. E você precisa estar presente para amar. Você precisa conviver para amar. E por causa disso, ninguém aqui pode dizer, esta palavra não é para mim. Não. É amor uns para com os outros. Todos nós estamos sendo desafiados por Deus nesta noite a amar. Somos o povo do amor e devemos ser conhecidos por isso. E por isso que Paulo expande a sua petição. Que Deus faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Nós devemos ser conhecidos como o povo do amor. Nós damos testemunho do Deus que servimos por meio do amor que demonstramos. Irmãos, há muitas coisas a dizer a respeito do amor, mas eu não quero me adiantar na carta. Paulo vai destrinchar isso com muito cuidado no capítulo 4 e depois também no final nas suas exortações práticas à igreja. Então, eu quero deixar essa parte para lá. O foco do texto não é descrever o que é o amor. O foco do texto é dizer que Paulo intercede pela igreja, clamando para que ela ame uns aos outros e a todos. E note como o versículo termina, como também nós para convosco. O que isso significa? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, vamos parafrasear o versículo. Que o Senhor faça vocês transbordarem de amor uns para com os outros e para com todos, como nós transbordamos de amor por vocês. Como você entende isso? Puxa vida! O apóstolo Paulo está pegando o seu amor pela igreja e colocando como parâmetro de oração. A oração de Paulo é que vocês se amem tanto quanto nós amamos vocês. Verdadeiramente o apóstolo amava aquela igreja. Trazendo isso para a nossa vida, você ama? Você já fez esta oração pelos seus filhos?
Você já fez esta oração pelos seus pais? Pelo seu cônjuge? A palavra de Deus facilmente nos convence de que as nossas orações são muito mesquinhas. O reverendo Sérgio falou nesta manhã sobre o pecado do mundanismo. O pecado de você estar tão distante de Deus que Deus não te atrai mais. A oração não te atrai, a palavra não te atrai, o culto não te atrai. Será que a gente pode ter uma oração mundana também? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente possa ter orações mundanas. O que é uma oração mundana? Uma oração mundana é uma oração que se preocupa mais com bem-estar do que com espiritualidade. E vamos confessar? Vamos confessar? Essa provavelmente é a nossa tendência. Essa provavelmente é a nossa tentação. E essa provavelmente é a realidade de muitos aqui. Quando que a gente ora? Quando que você é mais fervoroso na oração? Quando tem enfermidade. Quando tem doença. Problema financeiro. Preocupação. Ansiedade. É errado orar nessas circunstâncias? Claro que não. Mas aí qual é o conteúdo da sua oração? Senhor, cura. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, ajuda. E a espiritualidade? E a oração como Paulo faz? E a oração que nós deveríamos fazer? Você já dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, faz transbordar o amor por ti e uns pelos outros e por todos dentro da minha família. Senhor, faz transbordar amor no meu coração, no coração da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais. Senhor, faz transbordar amor na UCP, na UPA, na UMP, na SAF, no PG, na Lapa. Senhor, faz transbordar amor nesta igreja. Senhor, faz transbordar amor na igreja que nós estamos plantando, na Betânia. Você teria coragem de orar: Senhor, faz transbordar amor nos meus filhos de tal maneira que eles te amem tanto, que eles estejam dispostos a entregar a sua vida por amor do Evangelho. Você teria coragem? Você teria coragem de orar pedindo que o Senhor fizesse do seu filho um missionário para o Sudão do Sul, onde a perseguição leva à morte dos cristãos? Você teria coragem de sorrir e agradecer a Deus se um dia um filho seu, uma filha sua chegasse até você e dissesse: papai, eu amo muito Jesus e eu vou para o Sudão do Sul e eu vou pregar lá e eu vou morrer se for preciso pregando lá? O que você faria? O que você faria se o seu filho dissesse isso para você? Eu sei o que Paulo faria. Paulo daria glórias a Deus, porque Paulo sabe que a melhor coisa que ele pode pedir para uma igreja é que eles transbordem de amor uns pelos outros e para com todos, para que Deus seja glorificado na vida deles. Não estou dizendo que seria fácil fazer uma oração assim. Não estou dizendo que seria. Eu estou perguntando se você teria coragem. Eu estou perguntando se você está disposto a pedir ao Senhor que te dê um coração que ama tanto os seus filhos, em que você poderia fazer algo do tipo. Mais do que isso, você se coloca como exemplo de amor para os seus filhos? Você pode orar como Paulo: que meus filhos transbordem de amor por ti, Senhor, como também eu. Que na minha família haja amor uns pelos outros, como eu os amo. Seja modelo de amor. Ensine os seus filhos a amar. Perdoe. Seja hospitaleiro. Receba pessoas na sua casa. Pare de falar mal das pessoas na frente dos seus filhos. Aliás, pare de falar mal das pessoas, ponto final. Seja exemplo de amor. Ensine os seus filhos a amar, ensine os seus filhos a ler a palavra, ensine os seus filhos a orar. Deixe que eles vejam você orando, deixe que eles vejam você lendo a palavra de Deus. Deus está nos chamando nesta noite para emendarmos os nossos caminhos e emendarmos as nossas orações em amor. E se Paulo faz uma oração de fé, uma oração de amor, no verso 13,
Paulo demonstra que ele recorre ao Senhor em uma oração de esperança. Veja que o verso 13 começa com a fim de que. Isso expressa propósito, objetivo. Vamos lá, eu não quero que você perca a linha de raciocínio. Vamos lembrar como é que esta passagem é construída. Paulo termina o capítulo 3, verso 10, dizendo que nós desejamos voltar a estar com vocês para reparar as deficiências da vossa fé. E aí ele ora, que o Senhor dirija o caminho até nós, de nós até vocês, melhor dizendo. Ou seja, que o Senhor nos leve até aí para que nós ministremos a palavra da fé a vocês. E que essa palavra da fé o Senhor use para fazer vocês crescerem e abundarem e transbordarem de amor, uns para com os outros e para com todos, com um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus, na vinda de Jesus com todos os seus santos. Perceba a linha de raciocínio de Paulo. A palavra da fé conduz ao amor mútuo, a fim de que, com o objetivo de que, você tenha um coração santo na presença de Jesus, quando Ele voltar. Irmãos, que preciosidade nós temos da palavra de Deus nesta noite. Você se firma na palavra da fé, a palavra da fé meditada, ruminada, aplicada ao seu coração, é usada pelo Espírito de Deus para te tornar santo, para fazer você ser mais santo. Esta não é a santidade posicional, que é a santidade que nós adquirimos quando Deus nos perdoa. Quando Deus perdoa você em Cristo Jesus, Ele diz, você é santo. Você diz, como assim eu sou pecador? Mas eu declaro que você é santo diante de mim. Você é santo porque eu declaro a você a justiça do meu Filho Cristo Jesus. Esta é a santidade posicional, todos temos. Neste texto, o apóstolo está falando de santidade progressiva. O ato moral de você continuamente ser mais e mais parecido com Jesus. Mais e mais despojado do seu pecado e mais renovado em virtude e em justiça cristã. Da onde que isso vem? Do amor mútuo. Que vem da onde? Da palavra da fé. A palavra da fé, o amor mútuo e a esperança e a progressão da santidade. Essa é a vida cristã. Em poucas palavras. Você tem a vida cristã exposta diante dos seus olhos neste texto. Veja como a vida cristã não pode ser vivida sozinha. Não tem como. Não tem como você perceber na sua vida que alguma virtude cristã está faltando e você pensar, eu vou produzir esta virtude cristã no meu coração. Suponha que seja paciência. Você lida com a tentação da ira e você se sente sempre impaciente. Como que você faz para vencer a impaciência? Eu vou chegar em casa e eu vou me concentrar. E eu vou meditar. E eu vou respirar. E eu vou passar algum óleo essencial da impaciência. Tem algum óleo essencial para a paciência? Não sei. Vou passar aqui. E magicamente eu vou ficar paciente com a minha esposa. Adivinha? Não vai dar certo. Você não pode fazer isso. Por que não vai dar certo? Como é que eu sei que não vai dar certo? Porque a palavra de Deus diz que não vai dar certo. Porque não foi assim que Deus criou você em Cristo Jesus. Deus criou você em Cristo Jesus na igreja. Deus criou você em Cristo Jesus no corpo de Cristo. E é no corpo de Cristo que você será santificado. É no meio da congregação do povo de Deus que o seu pecado vai ficar claríssimo. E que o pecado do seu irmão vai ficar claríssimo. Você começa a se envolver com o povo de Deus, começa a fazer amizades cristãs, talvez você entra para o louvor da igreja, talvez você entra para uma diretoria de uma sociedade interna, talvez você comece a participar de um PG, de um discipulado, não sei, mas você se envolve e você diz, Senhor, eu quero uma vida de igreja pujante para mim. Ótimo! Quando você começa a ter essa vida de igreja pujante, você começa a ver como você é tentado a ficar irado, a ficar impaciente, a ficar triste, a ficar desanimado, a ser maledicente, a começar a ser amigo de contendas, fofoqueiro, amargurado.
E o seu coração parece que desabrocha diante de você e você se prostra diante do Senhor. Misericórdia, Senhor, eu não sabia que eu era assim. Eu achava que eu estava bem, eu achava que se eu levantasse a mão para o céu na hora do louvor, o Senhor ia me puxar. Mas não. Eu descobri que não. É na igreja que isso acontece. E sabe o que é melhor? Você vai descobrir que o coração do seu irmão também é assim. E aí você vai ser mais uma vez ensinado por Jesus. É ensinado a perdoar. É ensinado a sofrer. É ensinado a orar pelo seu irmão. E a ajudar o seu irmão como um bom cirurgião. Existe um estudioso, pastor, que compara-nos a cirurgiões. Nós somos pessoas que, em primeiro lugar, precisamos tirar a trave dos nossos olhos. Mas o texto em que Cristo Jesus fala sobre isso continua. Diz que a gente tira a trave dos nossos olhos para então tirar o cisco do olho do seu irmão. E você tirar o cisco do olho do seu irmão é uma espécie de cirurgia que você precisa fazer com amor, que você precisa fazer com cuidado, para que ele entenda que você está amando essa pessoa. É por amor. É na igreja que isso acontece. É no meio do povo de Deus que isso acontece. O poder santificador do Espírito do Cristo ressurreto no seu coração é uma prova palpável de que Cristo realmente ressuscitou. Eu vou falar de novo. O poder santificador do Espírito do Cristo ressurreto no seu coração é uma prova palpável de que Cristo ressuscitou. Quando você proclama para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de universidade, que Cristo morreu e ressuscitou, eles vão querer uma prova. A prova é a santificação do Espírito no seu coração. Você é uma carta viva, uma prova viva de que Cristo ressuscitou. Por quê? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado e o Espírito não habitasse no seu coração, você não seria quem você é hoje pela graça de Deus. Você não seria nada. Você estaria provavelmente traindo o seu cônjuge, matando os seus filhos ou vivendo uma vida dissoluta, concupiscente, em borracheiras, orgias, bebedices e idolatrias, como nós aprendemos nesta manhã. Mas o Senhor te resgatou. E o poder santificador do Espírito do Cristo ressurreto no seu coração é a prova palpável a todo mundo de que Cristo ressuscitou. Por isso testemunha ao mundo com palavras e atos que corroborem com as suas palavras. E deixe que as pessoas vejam na sua vida a verdade daquilo que você prega. Mas esta vida santificada só acontece na igreja, e por isso eu preciso insistir. Você vai fazer discipulado em 2024? No último sermão, segundo domingo de janeiro, eu fiz este desafio para você. Eu coloquei esta meta para você. Eu falei, não está numa época de metas? Coloca esta meta para 2024. Em 2024 eu vou fazer discipulado. Irmãos, a perícope é a mesma. A unidade literária é a mesma. O Paulo está falando da mesma coisa, desde 2,17 até agora. Então eu sou obrigado a falar de novo, eu sou obrigado a insistir com você. Cristo está voltando. O tempo se aproxima. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade é fruto do amor que provém da palavra da fé. Você vai se envolver no amor mútuo da igreja? Você deveria glorificar a Deus todos os dias pelo privilégio que Ele te deu de fazer parte de um povo que leva a sério a palavra da fé no culto público, a exposição da palavra da fé no culto público e o amor mútuo entre os cristãos, nos pequenos grupos, no discipulado, nas sociedades internas, em todas as atividades da igreja. É tudo que você precisa para ser santificado pelo Espírito Santo. A palavra da fé e o amor mútuo. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Cultue com fervor, participe ativamente da escola bíblica dominical, participe da comunhão e da evangelização em um pequeno grupo, faça discipulado, participe das sociedades internas, sirva dentro das suas possibilidades. Sirva dentro daquilo que o Senhor coloca no seu coração como dom para acrescentar no corpo de Cristo. Lugar para servir e para amar não falta aqui na Ipelapa. Graças a Deus por isso. Então assim, crescendo em santidade, a nossa esperança vai aumentando para o dia da vinda de Cristo Jesus, com todos os seus santos.
Concluindo a mensagem desta noite, acredito que Deus tenha nos convencido de que nossas orações precisam de uma reforma. O grande desafio do Senhor para a sua igreja nesta noite é deixar de lado os pedidos de bem-estar para dar mais ênfase aos pedidos de espiritualidade. O grande desafio do Senhor para esta igreja é parar de clamar apenas por circunstâncias favoráveis e começar a clamar a Deus por um coração fiel e perseverante em meio às circunstâncias desfavoráveis. O grande desafio é fazer orações de fé que confiam no poder de Deus para transformar. O grande desafio é fazer orações de amor que clamam por uma vida sacrificialmente amorosa no meio do povo de Deus, em vez de clamar por confortos cotidianos. O grande desafio de Deus é fazer orações de esperança, que suplicam pela operação santificadora do Espírito no seu coração, enquanto você desfruta de uma vida de amor mútuo na comunidade da fé. São esses os benditos laços de amor fraternal que nos conduzirão em nossa peregrinação até os braços do Pai, nosso lar eterno, a Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe até lá. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.